Deus permitiu a fome chegar até Israel para que Israel pudesse se voltar para Deus. Agora, segundo Reis capítulo 7, que nós vamos ler hoje. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus, que em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que o teu poder venha se manifestar em nós, para que possamos ter essa mesma fé e ver o resultado da nossa fé através dos milagres. Eu apresento essa meditação ao Senhor e peço que o Senhor nos conduza, abrindo o nosso entendimento para tudo quanto aqui está escrito. Queremos ouvi-lo. Amém. Então, segundo Reis 7, versículo 1, diz: Então Eliseu ouviu a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O comentário diz: amanhã. Eliseu profetizou que haveria dentro de 24 horas abundância de alimentos em meio ao deserto da fome, e assim aconteceu. Porém o servo do rei reagiu com incredulidade às palavras do profeta, e isto fez perder a vida. A falta de fé na palavra do Altíssimo tem roubado de muitas pessoas o direito de ter uma vida abundante. Assim, enquanto os que creem veem as bênçãos de Deus sendo derramadas em sua vida, os que não creem perdem o privilégio de usufruir dessa mesma bênção. Quando falamos do milagre, nós estamos falando de algo que nós provocamos. Não acontece por acaso. Por isso que o milagre não acontece por sorte. Deus não escolhe a pessoa quem ele vai abençoar. Ele simplesmente procura ver a fé. Então o homem de Deus teve fé para profetizar e falar que amanhã, por estas horas, iria acontecer isso. Então ele profetizou, porque ele cria. Mas houve alguém que não creu. E por que ele não creu? Olha só as consequências. No 3, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha que livramento que Deus deu. De que maneira? Através desses homens leprosos que estavam à porta da cidade, pensando: para onde vamos? Para onde vamos? Porque se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui também. E se formos para os sírios, corremos o risco de morrer, mas também corremos o risco de vivermos. Então, vamos para lá, né? Então, Deus usou aquela situação. No ouvido dos sírios, soou como um grande exército chegando. Me faz lembrar, sabe de quem? De Gideão, com os 300 lutando contra aqueles milhares, né? Também da mesma forma, eles pensaram que estavam lutando contra os inimigos no escuro e um matou o outro. No 7 agora. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e foram e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e não calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. O comentário diz
Os 4 leprosos não tinham nada a perder, por isso, a atitude de fé de entrar no arraial salvou não apenas eles, mas também a nação de perecer com a fome, pois levaram a boa notícia ao rei de Israel. A fé não pode estar desassociada da inteligência, pois é por meio do intelecto que reagimos aos desafios e cremos que alcançaremos o que desejamos. Aqueles homens tinham fé, mas a coragem só nasceu depois que raciocinaram. A coragem dos leprosos em ir ao arraial fez Deus suscitar um som de tropel de carruagem, espantando o exército sírio de tal forma que todos saíram correndo. Em outras palavras, um grupo de leprosos fracos fisicamente fez com que um exército poderoso fugisse. Assim, eles puderam ser porta-vozes de boas notícias, porque com o seu ato de fé provocaram o milagre. Dessa forma, ao invés de serem tratados com desprezo que estavam acostumados, foram recebidos como bravos heróis. Então, é muito forte, né? Deus usa o que Ele quiser usar para nos abençoar. Ele vai usar quem Ele quiser para nos abençoar. Por isso que a resposta para a sua vida vem da onde você menos espera. Mas o que você nunca, jamais, em tempo algum pode esquecer, é que você, ao ser abençoado, a glória de Deus, você tem que dar glória a Ele. E o que isso é? É você dar o seu testemunho. O seu testemunho é você glorificando aquele que respondeu às suas orações. 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-nos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então, a palavra do homem de Deus se concretizou, né, sobre o que iria ter de fartura e com respeito a esse homem, que foi atropelado. Quer dizer, ele viu, né, ele soube, mas não desfrutou de absolutamente nada. Porque assim, no 18, sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. O comentário diz: assim aconteceu. Profecia significa proclamar o que Deus quer que seja feito. Assim fez Eliseu, e todos tiveram alimento. O ser humano está acostumado a duvidar da capacidade da palavra, da honestidade das intenções dos outros. No entanto, pior é quando ele leva seu ceticismo para o campo espiritual. Isto é, quando questiona se o que está escrito na Bíblia é real ou ficção, ou busca explicações para justificar os diversos milagres relatados nas Escrituras. Quem age assim precisa saber que duvidar da palavra de Deus é um pecado que gera dor e sofrimento à vida. Liberte-se de suas dúvidas e tome a decisão de crer resolutamente em tudo o que ele diz. Então, esse é o segredo, crer. Sabe, Jesus chegou numa cidade que ele não pôde fazer muitos milagres ali, fez poucos.
Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então, aí você entende porque tantas pessoas estão hoje na igreja, não alcançam o milagre. Não é que Deus não queira abençoá-las, é porque elas não alcançaram o padrão da fé. Ah, mas eu não tenho essa fé. Mas ninguém tem essa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vê um testemunho, por exemplo, esse testemunho não é para você aplaudi-lo e falar, ah, muito bem, aquela pessoa foi abençoada. Não, ele tem só um objetivo, glorificar aquele que respondeu a ela e alimentar sua fé de que Deus pode responder a você também. Mas se você usar a sua fé. No 19, e aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. O comentário diz, o oficial incrédulo do rei viu o milagre, mas não desfrutou dele, como proferiu Eliseu, pois foi pisoteado até a morte nos portões da cidade. Isso mostra que a incredulidade atrai sofrimento e maldições. No entanto, quem crê atrai para si a bênção e o cumprimento das promessas divinas. Foi o que Jesus falou para Tomé, você só crê se ver, quer dizer, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Segundo Reis 8, e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, conforme foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. O comentário diz, fez conforme a palavra do homem de Deus. Embora a sunamita tenha enfrentado grandes lutas por causa da fome que assolou Israel, ela permaneceu fiel e obediente à palavra de Eliseu. Essa fé o protegeu, pois o Todo-Poderoso tem um compromisso de cuidar daqueles que confiam nele. Esse é o segredo para se tomar posse de grandes conquistas, obediência a Deus e confiança à sua palavra. Então, só recordando, essa sunamita, ela viu o homem de Deus passando por ali, hospedou ele, fez um quarto para ele. Ele determinou que ela teria um filho, porque eles já eram velhos. Ela teve um filho. Esse filho depois, quando já grande, veio falecer. Mas ela levou o filho dela, morto, para a cama do profeta. Foi até o profeta se deitou, o menino ressuscitou. E agora, mais uma vez, ela aparece aqui na Bíblia. Que maravilha! Como? Você vendo o cuidado de Deus, mandando ela sair daquele lugar porque haveria fome. Então Deus cuidou do que são seus. Por que Deus não cuidou do restante daquela população? Porque aquela população estava afastada de Deus. Então, aqui está mais um motivo para você esmagar a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. No 3, e sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Disse, depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, toma um presente na tua mão, e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai, dize-lhe, certamente viverás. Porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Talvez não era essa a notícia que ele gostaria de ouvir, né? Mas quando nós buscamos a Deus, nem sempre
A vontade de Deus vai estar de acordo com a nossa. Então, nós temos que estar preparados para a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu lembro de um testemunho de um pastor que ele foi fazer uma visita a um homem que estava no leito entre a vida e a morte, né? A família foi desenganada, os médicos desenganaram a família com respeito a ele e chamaram o pastor para fazer uma visita. E o pastor, então, fez a oração da fé, determinando a cura, mas levou uma garrafinha de água porque ele também queria salvar a alma daquele homem. E ele estava em coma, mas ele falou assim: olha, senhor fulano, eu sei que o senhor está me ouvindo, mas o Senhor morrendo, o Senhor precisa ser salvo na sua alma. O Senhor aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, se o Senhor aceita, dentro do Senhor, o Senhor vai dizer que sim. E eu vou derramar água sobre a sua cabeça, declarando que você está salvo em nome de Jesus. Então, ele batizou aquele homem com a água e pronto, começou ali a conversar com a família, né? Ele falou assim: olha, a minha fé que eu vim até aqui é fazer ele ser curado, levantar dessa cama e dar testemunho de que Deus o salvou, que Deus tirou dessa doença. Essa é a minha fé. Mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus para ele. Se é levantá-lo, né? Tirá-lo dessa cama agora, ou se é levar ele. O mais importante, o que Deus quer na verdade, é a salvação da nossa alma. E enquanto ele falava com a família, o homem acordou, levantou, deu um suspiro e morreu. Aquela foi a última hora dele. Quer dizer, no último instante, nos últimos minutos da vida, aquele homem foi salvo. Quer dizer, o pastor muito inteligente, ele foi ali para salvar aquele homem. A vontade da família, a vontade do pastor era que ele levantasse dali e viesse dar o seu testemunho de cura, mas a vontade de Deus era salvar aquele homem. E o pastor chegou na hora certa. No 11, e afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. Azael reinou em seu lugar. O comentário daqui diz assim, do 11 ao 15, o choro do homem de Deus. O profeta olhou fixamente nos olhos de Azael e viu por meio do discernimento espiritual que estava dentro do coração dele, as más intenções e a perversidade que derramaria sobre Israel. Isto é, o Eterno mostrou a Eliseu parte do sofrimento que sobreviria ao povo devido à apostasia. Por isso ele chorou profundamente. O primeiro ato brutal de Azael foi matar Ben-Hadad sufocado, tomando assim o seu lugar no trono. A dor de Eliseu é compartilhada pelo servo de Deus, ou seja, a todo momento ele sente um profundo pesar por saber que as pessoas, além de sofrerem por trilharem maus caminhos, seguem em direção à morte eterna, por desprezarem a palavra do Altíssimo. Então quer dizer, por isso que ele falou que ele viveria, que aquela doença não iria levá-lo à morte, mas sim aquele homem mataria. Para ele ter mandado ele até o profeta, porque ele confiava nesse homem, Azael, né? Mas ele não era de confiança, ele nutria pensamentos de usurpar o trono. Então assim tem muitas pessoas que se aproximam de nós, mas a intenção delas não é boa. Nós temos que ter discernimento espiritual também para ver com os olhos da fé. 16. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O comentário diz
Jeorão reinou com seu pai, Josafá, por 5 anos, e enquanto seu pai ia para as batalhas, Jeorão assumiu o trono. No total, reinou 13 anos, mas durante 8 governou sozinho a nação. Ele se casou com a filha de Acabe, Atalia, e com isso trilhou maus caminhos diante do Senhor, como a idolatria e a apostasia espiritual. E nós lemos mais detalhes a respeito dele em 2 Crônicas, tá nos vídeos para trás. Se você quiser, volte lá para você ler a respeito dele. Você vai ver que ele, na verdade, foi muito influenciado por essa Atalia, né? A mulher dele, que era filha de Acabe, que fez tudo para desagradar o Senhor. 19. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado, que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. O mais dos atos de Jorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei a Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. São reis que escolheram fazer o que era mal e decidiram não seguir os mandamentos de Deus. Também vão colher os frutos, naturalmente. Vale a pena ser fiel até o fim e ver Deus se manifestando, né? Que capítulos fortes, né? O que você tira de lição deles? Coloca aí nos comentários, dá o seu gosto. Envie esse vídeo, vamos aproveitar para evangelizar através da internet, enviando esse link da Bíblia para as pessoas poderem ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo de conhecer esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, tá bom? Deus abençoe.